Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste Alesp Cidadania, vamos falar sobre doença falciforme. Vamos conhecer e entender o que é falciforme, os impactos que esta doença pode causar, como é desenvolvida e como é diagnosticada. Vamos debater as políticas públicas que o Legislativo vem desenvolvendo para a população paulista. Campanhas, projetos de leis de incentivo para a pesquisa e atenção às pessoas portadoras de falciforme, como o PL de número 564 de 2021, que institui política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias, que a gente vai explicar o que é neste programa, de autoria da deputada Alessi Brandão. Está na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Conversamos então de forma remota com a doutora Márcia Ribeiro, médica geneticista da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite, porque sempre é um prazer falar de um problema importante de saúde pública e, mais uma vez, chamar a atenção para medidas que são necessárias e, felizmente, estão sendo tomadas. Doutora, eu já inicio o programa perguntando para a senhora o que é a doença de falciforme, ou doença falciforme, que as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Então, doença falciforme, ela engloba um número de tipos de anemia, sendo que a mais frequente é a anemia falciforme. Essa doença falciforme, né, em todas as suas formas, elas são doenças herdadas, quer dizer, tem uma causa genética e pode passar de geração em geração. Em termos de frequência, ela é a doença genética herdada mais frequente na população e acontece de 1 a 3 nascidos em 1000. E o que que leva, né? O que que é falciforme? Falciforme em forma de foice ou meia-lua, né? Para a gente entender melhor. A hemácia, que é a célula vermelha, né, que dá a cor do sangue, ela carrega o oxigênio através da hemoglobina. Essa alteração genética, ela leva a uma mudança da hemoglobina, que ela é redondinha, é feito um biscoitinho, né, que tem um buraquinho no meio, só que não é um buraquinho, ela é mais fininha no meio. Esse formato ele se torna em formato de meia-lua e é mais rígido, né? Porque a hemácia ela é bem molinha, ela passa pelos vasos, até vasos bem fininhos, mas esse tipo, em meia-lua, não passa. Então, como não passa, ele vai, né, quando chega num vaso sanguíneo capilar, que é bem fininho, ele para. E aí vai causando como se fosse um engarrafamento. E nesse engarrafamento, o oxigênio que devia estar sendo passado pelos capilares também, ele não passa. Então, quando ele não passa, daí para frente, o organismo entra no metabolismo que falta oxigênio, que a gente chama de anaeróbio, e aí dá dor. Então, a dor é um dos sintomas muito frequentes, muito presentes na doença falciforme. Nas crianças, a gente tem o que chama crise mão-pé, que dói as mãos, dói os pés, né? Porque tem assim os capilares fininhos. Então a criança se queixa muito, né? Como eu falei, vários tipos de anemia. Então existe a anemia. Essas hemoglobinas em forma de foice, elas são deterioradas, são destruídas mais rapidamente do que uma hemácia normal. Então a vida dessa hemácia é menor. E aí é menor e mais acelerada essa destruição. Então, a criança fica amarela, a criança, o adolescente, o adulto, que a gente chama de icterícia. Então, vocês podem imaginar isso no organismo como um todo, porque a gente começa com um vaso muito grosso e ele vai afilando, isso para irrigar todo o organismo. Então, são manifestações em vários órgãos. Então, tem crianças que chegam no pronto-socorro com derrame, acidente vascular encefálico. Então, acidente vascular encefálico ou cerebral, em criança, a gente deve pensar em doença falciforme. Então, para a gente ter uma ideia, assim, da ampla manifestação dessa doença. E como ela é muito frequente, isso pode acontecer. Felizmente, nós temos o teste de triagem neonatal, que identifica precocemente a presença da pessoa com a doença falciforme
e também a presença da pessoa com traço falciforme. Então, o que é isso? A doença falciforme, ela é herdada, né, pelo pai e pela mãe. Então, o pai precisa ter a marquinha, que é a alteração genética, e a mãe também. E numa chance de 25%, eles podem gerar uma criança com a doença falciforme. Ter uma marquinha só significa traço falciforme, que não é uma pessoa doente. O doente, entre aspas, né, o afetado, é quem tem as duas marquinhas. E aí, como isso é identificado bem precocemente no teste de triagem neonatal, uma série de medidas podem ser tomadas para melhorar a saúde dessa pessoa e a qualidade de vida também, não só da pessoa, mas da família também. Doutora, a senhora falou que um dos sintomas principais é a dor. Quais são os outros sintomas mais comuns das pessoas, né, que têm essa doença, das crianças? Então, por exemplo, como eu falei, a anemia, a icterícia, as crises de dor, né, que são fatos, né, a criança vai com dor, assim, pode ser dor generalizada, pode ser dor abdominal, pode ser também uma coisa que acontece, que é o priapismo, né, nos meninos, né, que o pênis fica engurgitado, né, pode acontecer isso também. E o baço, né, que é como se fosse uma fábrica, né, que passa lá, passam as hemácias, ele trabalha essas hemácias. O baço pode estar aumentado. Então, tudo isso pode ser muito evitável, só que a doença ela não atua da mesma forma nas pessoas, né? Ela pode ser um pouco mais importante, menos importante, mais grave, menos grave, porque como a gente identifica no período neonatal, nos primeiros dias de vida, a gente tem como tomar providência para que ela não tenha uma evolução ruim, né? Mas em alguns casos acontece. Há anos atrás, na minha residência médica, eu estagiei no banco de sangue, que fazia justamente as transfusões. Então, lá na década de 80, a gente tinha as transfusões só para tratar, era a reposição do sangue que já havia ido embora, né? Então, além das manifestações mais intensas, aí, pela própria anemia, o cansaço, aquela criança, aquela pessoa que se cansa fácil, justamente porque tem um teor menor de hemoglobina, daí o oxigênio passa menos pelo cérebro, e aí dá um cansaço, pode dar dificuldade escolar. Então, uma série de comprometimentos. Por isso que a atenção deve ser multidisciplinar, não é só o médico, o hematologista que vai tratar. O geneticista entra para orientar se pode repetir, se não pode repetir, e aí qual é o risco. Entra o psicólogo, porque muitas vezes é uma caminhada bastante complexa. Entra o pediatra, o clínico geral, o dentista, né, porque a necessidade do cuidado, né, de uma maneira em geral. Enfim, é uma equipe muito grande. E o que a gente tem hoje para fazer, né, por essas pessoas? Então, nasce uma criança, tem o diagnóstico de anemia falciforme. Número um, imunização, vacina. É importantíssimo manter a vacinação, porque infecções repetidas acontecem nesse quadro. Então, o que puder se prevenir, né, além dessas infecções, as doenças imunopreveníveis, então a gente, né, precisa obedecer o calendário bem certinho. Existe também uma política de antibiótico terapia profilática, justamente por conta dessas infecções, né, para vocês verem como a infecção é importante. Criança é muito fácil de ter uma infecção, né? Só que na doença falciforme, essa infecção rouba oxigênio e aí a criança entra em crise de dor, ou adolescente ou adulto, né? A gente sempre fala criança porque a criança realmente pode ter manifestações bastante exuberantes, não que o adulto não tenha, mas até minha vivência é mais com criança, então a gente percebe isso. E também, né, depois de um certo tempo, começou a hidroxiureia. A hidroxiureia, ela pega, né, e incentiva
a manutenção, a produção da hemoglobina fetal. Porque, normalmente, nós nascemos com hemoglobina fetal e hemoglobina A. E a hemoglobina fetal ela vai, né, diminuindo ao longo do tempo e a hemoglobina A assume. Na doença falciforme, a gente tem hemoglobina A, hemoglobina S, ou pode não ter A, e tem a hemoglobina fetal. Então, a hidroxiureia é uma maneira de aumentar esse nível de hemoglobina fetal, não possibilitando a transformação da hemoglobina S, né? Então, ela é um tratamento assim, mais de longo prazo, mas é um tratamento muito bom. Medicação para dor, uso de anti-inflamatório, também, né, eles podem ser necessários. Em casos extremos, a transfusão de concentrado de hemácias, isso pode ser necessário atualmente, se evita muito. Na minha época, tinha crianças assim, politransfundidas, nossa, sim, muito, né? Porque não tinha o cuidado que tinha, não se sabia, né, que tipo de cuidado deveria ser administrado. A gente tem também, né, que a gente escuta muito falar dos anticorpos monoclonais. Então, existe um anticorpo monoclonal, foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não está incluído no SUS, né, para livre acesso, e também é uma boa opção. Terapia gênica, para o futuro, sim, né, já tem testes com animais para, no futuro, haver a terapia gênica, que é uma terapia bastante interessante para doenças que têm só um gene alterado. Aí se coloca um transgene, que é um gene modificado, aquele gene modificado para poder produzir o que o gene doente não produz. Então, isso tem sido uma esperança, mas ainda está bastante longe, né? Pelo menos da aplicação clínica. Tem também o transplante de células hematopoéticas, onde há uma colocação de células normais para que esse organismo passe a produzir a partir daquelas células normais e não, assim, coibindo de uma forma as outras células que estão alteradas, que são produzidas de uma maneira alterada. Então, de uns anos para cá, o leque se abriu muito. Então, isso é muito importante. A gente vê a repercussão justamente no que foi falado, nos projetos de lei, na preocupação com essas pessoas, porque, como é uma doença que ela é muito frequente e ela tem esse mecanismo de herança, não é difícil um casal que é, né, portador, que tem o traço falcêmico, ter mais de um filho com a doença falciforme. Doutora, é exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Num mesmo casal, pode ter mais de um filho com a doença falciforme e também pode ocorrer de um filho ter e o outro não? Sim, então, vamos lá. O nosso DNA, né, é uma herança do pai e da mãe. Então, se a gente tem essa alteração, né, vamos supor, a mãe tem alteração para a anemia falciforme, mas ela só tem um alelo, só tem um lado, não tem o outro, ela não herdou de ninguém. E esse pai aqui tem também um só. Na hora que a gente vai, né, calcular qual é o risco, então vamos supor, se a mãe e o pai passarem o lado que tem o defeito, digamos assim, a alteração. Aí os dois passam, isso dá 25%. Mas eles podem passar também o lado que eles têm que não tem alteração nenhuma. Então, 25% de chance da criança não ter nada. E um pode passar o lado que tem alteração e o outro pode passar o lado que não tem. Daí, a gente tem 50% de chance de filhos que a gente chama de portadores, né, que tem o traço, que nem os pais, mas que não vão é, apresentar quadro clínico. Então, a gente tem 25% de chance de ter uma criança com, 25% de não ter e 50% de ser portador. Isso se repete a cada gravidez, porque às vezes os pais entendem, mas eu já tive um, então eu já gastei
minha chance de 25%. Agora não. Agora já vai entrar todo mundo, ok. Não, não é assim, né? A gente pode calcular o risco em cada gestação e informar o casal que a cada gestação, se já tem um filho anterior, o risco vai ser de 25%. E pode ser que esse casal tenha só o traço falciforme, tenha filhos sem a doença falciforme, só com traço falciforme, não aparece ninguém na geração. Depois, né, a, a criança que tem o traço, se tiver união com uma outra pessoa no futuro que tenha o traço também, aí esse casal corre o risco. Então, ainda falando no teste de triagem neonatal, ele é tão importante que a gente, como eu falei no início, consegue detectar quem tem a doença e quem tem o traço. Então, muitos adultos de hoje têm o teste do pezinho. Então, assim, a importância de guardar é um documento de vida, né? Guardar esse documento porque a pessoa vai saber, eu sou traço. E aí a companheira, no meu teste está tudo ok. Então, já sabe que a prole não vai ser acometida, né, por essa alteração. Então, é um documento importantíssimo, né? Se os pais tiverem dificuldade em obter esse documento, por favor, recorram à maternidade, à unidade de saúde, porque é necessário. Então, hoje em dia, muitos adultos têm, e eles sabem. E aí, como eles sabem que são o traço, o que é importante? Encaminhar para o geneticista orientar esse casal. E, dependendo da condição do casal, existe a fertilização in vitro, né? Fertilizar óvulos, gametas. E gametas não, né? Não óvulos, não espermatozoides, mas os embriões que não tenham alteração. Então, isso no futuro, né? Não sei quanto tempo, mas vai acabar sendo oferecido no SUS. É porque é um procedimento muito complexo. Então, ainda não fazemos isso. Mas é importante para o casal decidir. Então, guardem o teste do pezinho, o resultado de seus filhos, e guardem assim, com uma certidão do lado, embaixo da certidão de nascimento, porque é um documento importante que ele vai usar para a vida. Doutora, e é importante a gente destacar todo o diagnóstico, ele se dá a partir desse exame, né? Sim, um teste de triagem é, como ele diz, uma triagem. Ele vai identificar indivíduos em risco dentre uma série de indivíduos que não estariam em risco para determinada doença. Depois desse, desculpa, aqui é muito barulhento. Depois desse resultado, né, da presença da hemoglobina F, aí é feita uma eletroforese de hemoglobina, né, onde se corre, né, por um tipo de exame, e aí vai se identificar direitinho, aí a gente já vai ter o diagnóstico. Mas o teste do pezinho é, sim, essencial para o diagnóstico precoce que vai ser, né, que vai acontecer pelo teste confirmatório, que é a eletroforese de hemoglobina. Doutora, é um tipo de doença que, se ela não se manifestar ali no teste do pezinho, se o diagnóstico não for confirmado ali enquanto criança, enquanto bebê, depois ela pode se manifestar quando nós já estamos adultos ou não existe essa possibilidade? Todo teste tem sua limitação. É muito difícil um teste falso negativo, ou seja, deveria ser positivo, mas não viu. É muito difícil, como teste de triagem neonatal, um falso negativo para doença falciforme ou outra hemoglobinopatia. Não é tão comum. Tem outros testes que até dão um falso positivo, né, com maior frequência, mas não é muito comum, não. Isso é fato. Às vezes, o que acontece é uma coisa interessante. Nós nascemos com uma quantidade grande de hemoglobina fetal, e a hemoglobina A menos. Aí eu estou falando da pessoa que não tem a doença falciforme. Às vezes acontece o contrário, tem mais hemoglobina A do que fetal, que não é o usual. Mas isso também não significa um problema. Pode ser que a criança tenha
feita uma transfusão, né? Ainda lá nos primeiros dias de vida, aí vai dar mais hemoglobina E, a hemoglobina A, porque já veio, né, de uma pessoa mais madura, que já tem mais hemoglobina A. Mas se nada disso aconteceu, daí a 4 meses se faz eletroforese de hemoglobina para garantir, mas isso não vai significar doença. É muito difícil, porque a hemoglobina S ela é fácil de ser detectada. Então, muito dificilmente um teste, até de triagem, né, negativo, ou um teste diagnóstico negativo, depois a pessoa vai apresentar, né, salvo laboratórios ruins, alguma coisa assim, mas é muito difícil, falso negativo para doença falciforme. Doutora Márcia, e no momento em que a criança foi diagnosticada, queria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais como tratar, como cuidar, né, a qualidade de vida, porque a gente sabe que envolve daí toda essa rede de apoio, os especialistas, a família, todas as pessoas próximas. Então, nasceu um bebê, teste de triagem positivo. Quem vai cuidar inicialmente dessa criança é o pediatra. Aí ele vai passar a um teste confirmatório, eletroforese de hemoglobina. Confirmou. Então, vamos lá. Acompanhamento do crescimento, né? Ou seja, do peso e da altura. Prevenção de infecções, boa alimentação, boa higiene para essa família como um todo, né? Os cuidados, ainda dentro de infecção, de pessoas assim, né? Tem pessoa gripada, então protege um pouco mais esse bebê, né? De uma maneira geral, oferecer uma proteção aos contactantes, às pessoas que estão ao redor que estejam com infecção. E aí uma parte é entrada na creche ou na escolinha, né? Que um passa gripe para o outro. E aí uma gripe pode levar a uma pneumonia. Então, ainda mais para reforçar essa parte de prevenção, existe antibiótico terapia profilática, perdão, que é feita com penicilina, né, e de uma maneira diferente, não é um tratamento, é uma prevenção. Então, as doses são menores ao longo de um tempo, perdão. E vamos supor que possa haver possibilidade de um transplante de medula, ou um transplante de células hematopoéticas do cordão. Então, existem os bancos de cordão, né, de doação de cordão umbilical. Mas essa é uma medida que precisa ser muito ponderada, que é um procedimento que ele envolve mais riscos. Então, vamos deixar isso um pouquinho de lado. Ácido fólico, outras vitaminas são importantes relacionadas à nutrição, o suporte, né, aí falando do profissional, do geneticista, para fazer o aconselhamento genético, do psicólogo, para conversar, né, as possíveis dúvidas do casal, o comportamento, como se portar, onde que pode levar, que não pode. Então, são muitas dúvidas que o casal, principalmente, se o casal não sabe que tem o traço falcêmico e tem o primeiro filho. Os marinheiros de primeira viagem têm mais dúvidas. Então, é importante, porque a culpa foi minha, a culpa foi sua, né? Por que veio essa criança? Não, não tem culpa de ninguém. É algo que a gente não escolhe, que já vem no nosso DNA. Então, é isso. Aí, vamos lá. Hidroxiureia. Então, a gente sabe que a hidroxiureia vai estimular a presença da hemoglobina fetal, e aí, com isso, a gente tem menos hemoglobina S. Então, vai espaçar a crise, vai diminuir a intensidade de crise, pode ser que nem tenha. Então, está. Vacinas, como eu falei, em primeiro lugar, não deixar de fazer as vacinas. Uma boa alimentação também reforçando isso tudo. Então, até o momento, a gente tem isso, né? Tem um aminoácido, mas que ainda foi aprovado pela Anvisa, mas que ainda está em estudo, ainda não tem uma aplicabilidade clínica. Tem
aquele que eu falei para vocês, que já é aprovado pela Anvisa, mas que ainda também a gente não tem no SUS, né? Então, assim como terapia gênica ainda não chegou, então, o que a gente precisa fazer? Né? Realmente conscientizar as autoridades, conscientizar as associações de pacientes para que possibilidades terapêuticas que estão chegando novas, que a Anvisa veja, né, que o SUS também incorpore. Então, é muito importante essa participação. Então, todo o acompanhamento pediátrico com responsabilidade é essencial. E aí entra também o hematologista. Quando eu falei do dentista, né, é importante porque a boca também é um local, né, que tem muita bactéria, dente com cárie. Então, isso pode levar à infecção, né? Pode levar a uma fragilidade. Então, precisa ter orientação oral. O pneumologista, né, no momento se acontecer uma infecção pulmonar, né, ele vai ajudar nesse tratamento, né, e também acompanhar para ver se a função pulmonar está adequada. Na escola, se é uma criança que tem ainda muita crise de dor, né, acaba que assim, o cérebro também tem os capilarezinhos, né? Então, pode ter um déficit de oxigenação. Então, essa criança precisa ser estimulada, né, avaliar assim, todo esse desenvolvimento neuropsicomotor, na escola também auxiliada. Então, tem uma série de medidas que são simples, que não são medicamentosas, que ajudam muito, e tem a parte medicamentosa também. E aí é para essa parte que a gente precisa lutar para poder obter. Doutora, é importante a gente ressaltar também, é uma doença que não tem cura, mas ela pode ter uma melhor qualidade de vida, não é? Sem dúvida alguma, né? A cura é algo assim. A gente cura uma pneumonia? Sim. Né? É uma doença aguda que está ali, né? Tomou o remédio certo, no caso o antibiótico, as outras providências, curou, acabou a pneumonia. Mas, como é uma doença genética, assim, está no DNA, ela não tem cura. Ela é uma doença crônica? Sim, é crônica porque ela vai ao longo da vida. Mas isso não quer dizer que a gente não possa melhorar e muito o estado da pessoa e a qualidade de vida. Então, por exemplo, né, algo que vocês são bem acostumados, o diabetes. O diabetes não tem cura. Né? Vai usar medicação ao longo da vida? Vai. Mas vai ter, né, um aumento da sobrevida, uma qualidade de vida melhor. Então, realmente não tem cura. Mas eu convivo com isso, né, diariamente, mas eu não gostar, assim, peço que o não tem cura não assuste, Sim. né? Porque pode ser controlado e muito bem controlado. Doutora, infelizmente estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa, mas eu gostaria que a senhora deixasse essa. A gente esclareceu muitas questões aqui, poderíamos ficar muitas horas também para esclarecer mais, mas essa importância do exame, do teste e a importância aí do papel, principalmente dos pais nesse momento em que tem o nascimento, de fazer esse documento, a gente pode dizer, né? Porque é um exame que a gente tem que levar conosco, como a senhora bem destacou, bem explicou, para o resto da vida. Isso é verdade. Então, na época da minha residência médica, né, da minha formação, década de 80, não era feito o teste pré-natal, o teste do pezinho, como é feito hoje. Então, eu via assim, muitas crianças lá no banco de sangue, politransfundidas, até fiz um trabalho. Hoje em dia, a gente vê muito menos. Então, tudo que é precoce, tudo que tem tratamento precoce, é importante de se investir. Então, papai e mamãe, cobrem. Cadê o resultado? Meu filho fez o teste do pezinho? Cadê o resultado do teste do pezinho? Né, eu não estou conseguindo, porque hoje em dia se pega pela internet, mas às vezes até a gente tem dificuldade no ambulatório. Então, eu quero resultado. Ah, se tiver normal, a gente não manda.
Se estiver alterado, a gente chama. Tá, mas já passou um mês, mas tá normal? Tudo bem, mas eu preciso do papel. Eu preciso olhar, preciso mostrar para o pediatra. Então, cobrem, não deixem de cobrar o resultado do teste de triagem neonatal, porque não só para a doença falciforme, como para muitas outras, e agora que vai entrar o teste ampliado, aos poucos, mas ele vai, né, ser finalizado em algum momento, a prevenção, assim, fala muito alto. E o teste de triagem neonatal é o melhor mecanismo que se tem de prevenção de saúde pública no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo. Então, atenção, falem com o pediatra, falem na maternidade, falem na assistência básica, enfim. Né? Eu quero o documento do meu filho, porque ele vai levar para a vida toda. Doutora Márcia Ribeiro, médica geneticista, muito obrigada pela sua participação aqui conosco neste Alesp Cidadania. Imagina, fico à disposição. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. O Alesp Cidadania fica por aqui. Continue na programação da Rede Alesp. Até mais.